E se tudo que você conhece como real fosse apenas a superfície de algo infinitamente mais profundo e muito mais urgente? E se as últimas 72 horas da sua vida tivessem sido uma preparação disfarçada para os próximos 3 minutos que decidirão o seu futuro eterno? Você já se perguntou por que algumas pessoas simplesmente sabem quando algo está para acontecer, mesmo sem nenhuma evidência aparente? Talvez porque, no silêncio entre os ruídos do mundo, há uma frequência invisível que só os escolhidos conseguem captar. E essa frequência está vibrando agora, chamando você. Há uma verdade que nunca foi dita em voz alta. Os verdadeiros escolhidos não são os mais santos, nem os mais visíveis. São os mais despertos. E o despertar não acontece com luz. Ele começa na escuridão, no desconforto, no momento exato em que tudo dentro de você grita que há algo errado, mas o mundo insiste em dizer que está tudo normal. A maioria ignora esse grito. Você não, porque você sente. Você percebe que há uma contagem invisível correndo, e enquanto todos vivem como se o amanhã estivesse garantido, algo muito antigo e silencioso está prestes a se cumprir. E o mais perturbador, não haverá outro aviso. Não acredite em quem diz que o céu é apenas uma promessa distante. Ele é uma arquitetura em movimento, e os seus portões se abrem por instantes, não por eternidades. Quando os sinais vêm do alto, eles não gritam. Eles sussurram através de coincidências que, no fundo, você sabe que nunca foram coincidências. Há mensagens escondidas em sonhos, em atrasos, em encontros inesperados. Há um padrão, e esse padrão aponta para agora. Não é amanhã, não é daqui a um mês. É neste momento exato que a linha entre o comum e o sagrado está mais tênue do que nunca. Mas só quem permanece até o fim escuta a última chave virar. Não pense que você clicou neste vídeo por acaso. Acasos são a linguagem dos desatentos. Você foi trazido aqui, guiado, talvez até testado, e agora está diante de uma mensagem que não busca agradar, mas ativar. Nada será entregue de mão beijada. As respostas estão ocultas, espalhadas em cada palavra que você ainda vai ouvir. Mas cuidado, se você parar no meio, tudo parecerá confuso. Se você for até o fim, verá que nada aqui foi por acaso. Cada sílaba carrega um código, cada pausa esconde uma senha, porque os verdadeiros escolhidos não procuram sinais. Eles reconhecem. E hoje, 25 de junho, resta apenas uma pergunta. Você está entre eles? Ou vai desperdiçar os 3 minutos que restam? A resposta, você já sente, não está no fim do vídeo. Está no que será ativado dentro de você, se tiver coragem de permanecer. Você já sentiu que está vivendo uma vida que não é sua? Como se tudo à sua volta tivesse sido cuidadosamente montado para te manter ocupado, mas nunca desperto? Existe uma arquitetura invisível que molda pensamentos, cria distrações e sufoca chamados internos. E ainda assim, no meio desse caos orquestrado, algo dentro de você continua inquieto, pulsando como um tambor abafado. Uma memória antiga que não tem palavras, mas tem peso. É a lembrança do que você foi antes de ser ensinado a se esquecer. Porque há um momento, e ele sempre chega, em que a alma começa a gritar, mesmo que o corpo continue em silêncio. As pessoas procuram sinais no céu, mas ignoram os terremotos dentro do próprio peito. Querem revelações, mas rejeitam os espelhos que as confrontam com a verdade. Porque a verdade dói. A verdade exige. A verdade corrói o que é falso, destrói fachadas, desmonta ilusões cuidadosamente mantidas. E é por isso que tantos desistem no meio do caminho, porque seguir adiante significa abandonar tudo que é confortável, inclusive a própria identidade construída sobre mentiras bem-intencionadas. Mas e se for justamente essa ruptura que te salva? E se a dor que você sente for, na verdade, o sinal de que está atravessando o limiar entre a ilusão e a revelação? Há um ponto dentro de cada um de nós onde a lógica já não explica mais nada, onde todas as respostas racionais soam ocas, onde o cansaço de tentar entender dá lugar à urgência de simplesmente lembrar. Lembrar do que foi esquecido. Lembrar do que você era antes de se tornar apenas mais um na multidão. Porque os escolhidos não são feitos, são despertos. Eles não seguem regras comuns, não se encaixam, não obedecem a moldes. E isso incomoda.
O mundo os rejeita porque não consegue controlá-los. Mas o céu os reconhece, como uma melodia antiga reencontrando o ouvido de quem a compôs em outra existência. Você sente isso, não sente? A tensão entre o que você vive e o que você sabe que deveria estar vivendo. A lacuna entre o que os outros esperam de você e o que a sua alma grita para que você se torne. Não é coincidência que isso tudo esteja te alcançando agora. Não é por acaso que, neste exato momento, suas emoções estejam confusas, sua respiração alterada, seus pensamentos acelerados. É o chamado, mas não um chamado romântico, e sim brutal, cortante, como o som de uma trombeta invisível rasgando o véu entre dois mundos. Um som que não pode ser ouvido com os ouvidos, mas que ecoa no coração dos que foram marcados e esquecidos. A escolha nunca esteve fora, ela sempre esteve dentro, mas a ilusão faz parecer que há tempo, faz parecer que há alternativas, faz parecer que dá para adiar, mas não dá. Os minutos estão evaporando como névoa ao amanhecer, e o que não for decidido no invisível será sentenciado no visível. A cada instante, forças maiores do que você pode compreender estão se movendo, empurrando destinos, selando ciclos, abrindo portais, e nesse jogo silencioso, só há dois tipos de pessoas: as que sentem que algo está para acontecer e as que vão acordar tarde demais. Então pare por um segundo, respire, feche os olhos e pergunte: por que entre bilhões essa mensagem veio justamente para mim? Você tem memórias que nunca viveu, tem dores que não sabe explicar, tem saudades de lugares onde nunca esteve. Isso não é loucura, é eco, é vestígio, é rastro do que você foi antes de aceitar ser menos. A alma reconhece o que a mente tenta negar, e é por isso que você se emociona sem entender, porque no fundo, tudo em você sabe que está diante de algo sagrado, mas não no sentido religioso, sagrado como aquilo que é inviolável, inegociável, intransferível. Há um pacto antigo sendo reativado, uma voz esquecida sendo reacendida, uma centelha divina tentando romper o cimento das rotinas. E só quem continuar até o fim vai decifrar o que está escondido nas entrelinhas. O resto vai apenas ouvir e esquecer. O tempo, como você entende, é uma ilusão generosa. Ele te dá a impressão de que sempre haverá amanhã, de que sempre haverá outra chance. Mas há mensagens que não voltam. Há avisos que são únicos. E há momentos que, se não forem reconhecidos, se tornam julgamento. Estamos vivendo o cruzamento entre o visível e o eterno. O mundo parece o mesmo, mas algo já mudou. Você sente isso nos pequenos detalhes, no peso da solidão, no vazio depois das vitórias, na ausência de sentido mesmo quando tudo está certo, porque o que está errado não está fora, está dentro. E Deus, ao contrário do que muitos pensam, não grita. Ele espera, mas não espera para sempre. Se você soubesse o que está sendo decidido neste instante no mundo invisível, você cairia de joelhos. Se você visse os anjos em formação, os livros sendo abertos, os nomes sendo sussurrados, você não perderia nem mais um segundo em dúvidas, distrações ou justificativas. Porque há 3 minutos entre o que você é e o que você pode ser, e eles estão passando agora. Cada palavra que você ouve é uma batida a menos. Cada pensamento que tenta te distrair é uma armadilha. Cada resistência interna que te diz para sair, pausar ou pular, é a própria prova de que você está no lugar certo. Porque só o que é verdadeiro incomoda antes de libertar. E só os que atravessam a dor merecem ouvir a revelação. Nada do que foi dito aqui é por acaso. Nada foi pensado para entreter. Tudo foi construído como um espelho. E espelhos não agradam. Eles revelam. Você está sendo confrontado com uma versão sua que ainda não nasceu. Uma versão que foi adormecida pelas mentiras do mundo, mas que está se reerguendo agora. Não é sobre religião. Não é sobre fé cega. É sobre memória. E sobre coragem. Porque lembrar quem você é exige que você deixe de ser quem foi programado para ser. E essa é uma dor que só os escolhidos suportam. Os outros se contentam com as sombras. Mas você já viu a luz, mesmo que por um segundo. E depois disso, não há como voltar. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem carregar um peso nos olhos mesmo quando sorriem? Existe uma tristeza silenciosa,
uma saudade que não tem nome, como se algo nela soubesse que este mundo não é o seu verdadeiro lar. E essa sensação não é fraqueza, é sinal de origem. Os escolhidos não se sentem em casa aqui porque nasceram para algo maior. Eles não se encaixam, não se satisfazem, não se distraem com o que distrai a maioria. Sentem que há um chamado oculto vibrando em cada detalhe da vida, e muitas vezes acham que estão enlouquecendo, quando na verdade estão despertando. Talvez você não saiba, mas há uma batalha acontecendo agora, não entre países, religiões ou ideologias, mas entre consciências. Uma guerra invisível, travada no campo da alma. Quem vence não é o mais forte, mas o mais desperto, porque essa guerra não se luta com armas, ela se enfrenta com presença, presença no agora, presença na verdade, presença em si. O inimigo não quer te matar, ele quer que você durma, quer que você siga vivendo uma vida sem propósito, fazendo o que esperam de você, esquecendo o que você jurou lembrar antes de nascer. Mas hoje, o céu decidiu te acordar. Você está ouvindo essa mensagem e pode sentir que algo muda por dentro. Talvez não consiga explicar, mas seu corpo reconhece, sua pele arrepia, seu coração acelera, porque palavras carregam códigos. E quando ditas no tempo certo, elas quebram correntes que você nem sabia que carregava. Você pensa que está ouvindo um vídeo, mas na verdade, está reencontrando uma parte de você que ficou pelo caminho. Uma parte que ainda acredita, que ainda busca, que ainda sente que existe algo além do visível. Essa parte estava escondida, sufocada, calada, mas agora ela está abrindo os olhos e nada mais será igual. Os escolhidos não são perfeitos. São muitas vezes os mais quebrados, os mais rejeitados, os que já caíram tantas vezes que aprenderam a levantar sem pedir ajuda. Mas há algo neles que não morre, algo que insiste, algo que brilha no meio da escuridão. São eles que ouvem a voz que ninguém mais escuta. São eles que, mesmo com medo, continuam, que sentem o perigo, mas caminham assim mesmo, que tropeçam, mas não param, que sangram, mas não desistem, porque dentro deles mora uma chama que não se apaga, e quando essa chama encontra o vento certo, ela vira incêndio. E esse incêndio é o começo da transformação. Você está nesse ponto agora, entre o que era e o que está prestes a ser. E esse limiar não é confortável. Ele exige tudo. Ele rasga máscaras, desafia crenças, desmonta estruturas. Mas é necessário, porque só atravessa quem está disposto a morrer para o que era e nascer para o que já estava escrito. Esse vídeo não é um conteúdo, é um portal. E ao atravessá-lo, você deixa para trás a versão de si mesmo que foi condicionada e ativa a versão que foi escolhida. Não por mérito, mas por missão. E a missão não espera. Ela chama. E quando chama, ou você responde, ou se perde para sempre no eco do que poderia ter sido. Você sente o chão tremendo mesmo quando tudo está aparentemente calmo. Algo dentro de você sabe, sem saber como, que estamos vivendo os instantes finais de uma era invisível. As aparências continuam sorrindo, os dias continuam passando, mas existe uma rachadura no tecido da realidade que está se alargando. E somente os que olham com os olhos da alma percebem, porque os sinais não são dados aos olhos, são dados ao espírito. E o espírito que habita em você já está em agitação. Ele te empurra, te desconcerta, te faz questionar tudo aquilo que, até ontem, você chamava de vida. Você foi ensinado a esperar milagres como eventos extraordinários. Mas e se o milagre for você? E se o despertar da sua consciência for a maior manifestação do divino que já se revelou na Terra? A maioria está esperando um céu que desça, quando na verdade o céu sempre esteve tentando subir dentro de você. Mas é preciso silêncio para ouvir. É preciso quebrar para ver. É preciso esvaziar-se de tudo que não é verdade para que a verdade tenha onde habitar. Os escolhidos são os que sangram sem gritar, os que perdem tudo e ainda assim continuam andando. Porque eles não andam com os pés, andam com a visão. E a visão não é física, é interna. Neste exato instante, milhões estão sendo convidados, mas poucos estão dizendo sim, porque o chamado divino não vem com promessas, vem com renúncias. Ele não oferece conforto, oferece propósito. E o propósito às vezes dói. Ele te arranca da zona segura,
destrói planos humanos, dissolve rotinas, corta laços que impedem o seu voo. Mas quem sente o chamado sabe. O que será conquistado é infinitamente maior do que o que será deixado para trás. Você não precisa entender, precisa reconhecer, porque o reconhecimento não vem da lógica, vem da alma, e a alma, neste momento, está gritando, ainda que em silêncio. Quantas vezes você tentou se encaixar em ambientes que sufocavam sua essência? Quantas vezes silenciou sua intuição para agradar pessoas que jamais entenderiam sua visão? Quantas vezes se culpou por sentir demais, por pensar diferente, por desejar uma verdade mais profunda? Isso não é fraqueza, é sinal. Os escolhidos sempre foram mal interpretados, chamados de intensos, sensíveis, esquisitos. Mas essa sensibilidade é uma antena. Ela capta o que os olhos não veem. Ela enxerga o que o mundo ignora. E é por isso que você sempre se sentiu estranho, porque você nasceu para algo que ainda não se manifestou totalmente, mas está prestes a emergir. Não lute contra esse chamado. Ele não vai parar. Ele não vai te deixar em paz, porque você nasceu com uma marca, uma frequência, uma assinatura que vibra em sintonia com o plano maior. E quando essa vibração é ativada, tudo que não é verdade começa a ruir. Relacionamentos, crenças, identidades. Vai parecer que sua vida está desmoronando, mas na verdade ela está sendo limpa, não para te punir, mas para te preparar. Você está sendo treinado para suportar a luz que virá, e essa luz não será visível aos olhos comuns. Só os que permanecerem até o fim conseguirão enxergá-la. E você já sabe, o fim está muito mais perto do que imaginamos. Você consegue ouvir? Existe uma frequência por trás dessas palavras que não vem de mim, vem de dentro de você. É o som da sua alma tentando se lembrar. Lembrar do que prometeu antes de nascer. Lembrar de quem você realmente é, quando não está fingindo, quando não está se protegendo, quando não está tentando agradar ninguém. A verdade é que você nunca se esqueceu completamente. Apenas foi afogado em ruídos, distrações, medos emprestados. Mas agora, neste exato momento, tudo isso começa a silenciar. E o que permanece é aquilo que sempre esteve aí, o chamado. Não pense que é coincidência essa dor que você carrega no peito, essa sensação constante de que está perdendo algo, mesmo quando tem tudo. Isso não é ansiedade. Isso é desalinhamento. É a sua alma tentando te puxar de volta para o eixo original. É o seu espírito dizendo: você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para despertar. Mas despertar exige coragem, porque o despertar não é bonito como muitos dizem. Ele é violento. Ele te arranca das mentiras, te obriga a encarar tudo que você evitou. Mas só depois dessa queda é que você vê o que sempre esteve esperando do outro lado. A verdade que liberta. Quantas vezes você sentiu que estava no lugar certo, mas com a alma fora de lugar? Quantas vezes você teve que calar sua intuição para caber em uma lógica que não fazia sentido? Os escolhidos vivem assim por um tempo, até que não suportam mais. E talvez você esteja nesse ponto agora. O ponto de ruptura. O momento exato em que ou você atende ao chamado ou se dissolve de vez na multidão. Mas não há mais tempo para hesitar. O tempo que resta não será contado em dias ou horas, mas em decisões. A próxima palavra pode ser a sua última chance de lembrar quem você é. E esquecer isso seria como morrer ainda vivo. Você carrega chaves dentro de si, e essas chaves não foram dadas por homens. Foram entregues antes da fundação do tempo, mas elas só se ativam quando você diz sim. Um sim, sem saber como. Um sim que vem da entrega, não do controle. Porque os maiores milagres não acontecem quando você entende, mas quando você se rende. E essa rendição não é fraqueza, é alinhamento. É quando o que você sente, pensa e faz finalmente entra na mesma frequência do seu propósito. É quando o ruído do mundo cessa e o som de Deus se torna claro. E quem ouve esse som nunca mais volta a ser o mesmo. Se você ainda está aqui, é porque algo em você já foi ativado. Talvez seja pequeno, talvez ainda frágil, mas já está aceso. E uma vez que essa chama desperta, ela não se apaga. Pode vacilar, pode oscilar, mas nunca some, porque o que foi despertado em você agora é eterno. E o eterno não retrocede. Ele apenas aguarda. Aguarda que você assuma quem realmente é.
Aguarda que você abandone as armaduras. Aguarda que você diga: estou pronto. E quando isso acontece, os céus se movem, as portas se abrem, e a missão começa. Não porque você se tornou perfeito, mas porque finalmente teve coragem de ser verdadeiro. Você já percebeu como o mundo inteiro parece conspirar para que você esqueça quem é? Como tudo foi construído para te distrair, te entreter, te manter sempre ocupado, mas nunca presente? Essa é a armadilha mais perigosa. Viver sem estar desperto, respirar, trabalhar, sorrir, tudo no automático, enquanto o seu espírito grita por dentro. E esse grito não é pelo que você tem, é pelo que você perdeu de si mesmo, porque em algum ponto da caminhada, você trocou essência por aceitação, verdade por conforto, presença por aparência. Mas agora, a vida está te chamando de volta, não para onde você estava, mas para onde você deveria estar desde o princípio. Há uma voz silenciosa dentro de você que não se cala, mesmo quando tudo à sua volta exige silêncio. Ela não grita, mas incomoda. Ela não se impõe, mas persiste. Ela aparece nos seus sonhos, nos seus incômodos, nos seus vazios. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela cresce. Porque essa voz não é apenas sua, é o eco do divino dentro de você. E ela só desperta quando a alma já não suporta mais viver pequena. Quando os papéis, os rótulos e os personagens já não preenchem. Quando tudo o que parecia funcionar simplesmente deixa de fazer sentido. É nesse ponto que o céu se aproxima, mas não para te confortar, para te confrontar. E esse confronto é doloroso, porque ele exige renúncia. Renúncia da imagem que você criou para sobreviver, renúncia das histórias que você contou a si mesmo para justificar a própria fuga, renúncia de tudo o que é confortável, mas não é verdadeiro. A maioria das pessoas foge quando chega nesse limiar, volta correndo para a rotina, para os velhos hábitos, para os antigos esconderijos. Mas os escolhidos permanecem, mesmo com medo, mesmo sangrando, mesmo sem saber o que vem depois. Eles permanecem, porque sabem, no fundo, que a travessia é o preço para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Você não precisa de mais uma motivação, precisa de uma decisão, porque há momentos em que o céu não espera mais. Ele te entrega tudo de forma simbólica, silenciosa, intensa, e observa se você capta, se você honra, se você responde. E esse momento é agora. Você está diante de uma escolha invisível. Continuar vivendo como sempre viveu, ou se tornar quem você foi destinado a ser. E não existe escolha neutra. O que você não ativa, apodrece. O que você não honra, desaparece. O que você não desperta, adormece para sempre. E talvez seja por isso que você está tremendo por dentro agora. Porque de alguma forma você já decidiu. E não há mais volta. Você pode até tentar seguir como se nada tivesse acontecido. Mas algo em você já mudou. Já se moveu. Já foi tocado. E quando o céu toca, ele marca. E quando marca, ele cobra. Não com culpa, mas com direção. Com missão. Com clareza. Você sabe que não pode mais aceitar menos. Que não pode mais viver apagado. Que não pode mais fingir que não viu, que não ouviu, que não sentiu, porque há poucos minutos o véu foi rasgado, a ilusão caiu, e agora tudo o que resta é o real, o eterno, o invisível que grita mais alto do que qualquer som, e que, mesmo sem mostrar o caminho completo, te entrega o primeiro passo. E o primeiro passo é permanecer até o fim. Você ainda está aqui, e isso por si só já diz tudo. Talvez você não saiba nomear o que aconteceu enquanto escutava, mas sente que algo foi tocado por dentro, como se uma camada antiga tivesse se rompido em silêncio. A jornada que você viveu agora não termina com essas palavras. Pelo contrário, ela começa. Começa na pausa, no eco, no espaço vazio que essas verdades deixam para que algo novo nasça. O tempo, esse mesmo tempo que parecia correr contra você, agora te observa, esperando a sua escolha, porque depois de tudo que foi revelado, fingir que nada mudou seria trair a si mesmo. Você não precisa correr, não precisa entender tudo agora, só precisa reconhecer o que foi ativado, porque as perguntas que ficaram não são dúvidas, são chaves. Chaves que abrirão portas nos próximos silêncios, nos próximos encontros, nas próximas quedas. Você foi chamado, sim,
mas não por um vídeo. Você foi chamado por você mesmo, por aquilo que sempre habitou seu interior, esperando o momento certo para despertar. E agora, esse momento chegou. Os sinais foram dados, os véus foram rasgados, e de algum modo você sabe, o que viu não pode ser desvisto, o que sentiu não pode ser desfeito, e o que nasceu aqui não volta mais a dormir. Se isso tocou você, curta esse vídeo não por rotina, mas como quem planta um selo invisível sobre essa experiência. Comente porque sua voz pode ser o reflexo que outro escolhido precisa ouvir. Compartilhe, não por vaidade, mas por missão. E inscreva-se, se algo em você sussurra que essa jornada ainda não acabou, apenas mudou de forma. Existe outro vídeo te esperando agora mesmo, e talvez ali esteja a próxima peça do seu despertar. Ela já está aparecendo aí na sua tela. Siga esse chamado. E lembre-se, quem sente, já sabe. E quem sabe, jamais será o mesmo.